empreendedorismo, alavancando uma carreira com inovação em saúde. Muito obrigado, Ana. É um prazer receber você. Pena que a Celeste teve um compromisso agora, né, de última hora e não conseguiu participar, mas ela já te deu, né, as explicações aí por WhatsApp. Então, faço aqui minhas palavras, as palavras dela. Né, seja muito bem-vinda. Acho que é um pontapé inicial de parceria aí, né, com o Butantan, quando a gente convida a pessoa para a live, né, um primeiro pontapé para parcerias posteriores. Então, só explicando um pouco como vai ser a dinâmica da live, a Ana terá por volta de 40 minutos, uma hora para apresentar, e depois a gente abre, né, para o debate, a gente pede para as pessoas abrirem a câmera, se apresentarem e fazerem a pergunta diretamente para a Ana, para que a gente crie aqui, mesmo que online, um ambiente um pouco de network, né, e um ambiente de debate sobre o tema empreendedorismo e inovação na instituição, que está sendo muito, muito importante. Então, Ana, muito obrigado mais uma vez. Antes de iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, e está com você a palavra. Bom, bom dia para todo mundo. Eu agradeço muitíssimo, Anderson, o convite. Eu acho que assim, é um grande prazer, né, estar participando de um programa da Fiocruz, nesse tema, né, de empreendedorismo e inovação, que a gente está nessa há muitos anos, né, e é até surpreendente que a gente tem tantos anos em comum entre as instituições e a gente sempre está tentando recomeçar novas parcerias. Eu acho que é muito legal, eu agradeço muito a oportunidade a você, fiquei feliz que a Celeste mandou uma mensagem. Conheço a Celeste há muitos anos, a luta da Celeste por toda essa área de empreendedorismo e inovação. A Celeste foi uma das primeiras pessoas que veio aqui no Butantã para falar para a gente sobre NPI, sobre patente, há muitíssimos anos atrás, quando não tinha nem lei de inovação ainda, né? Então, conheço a Celeste, valorizo muito o trabalho dela e agradeço muito também a mensagem da Celeste. Bom, também agradeço a todo mundo que está aqui, é uma coisa, eu fiquei surpreso até com o Anderson de falar, bom, 2 horas de live parece tanto, mas enfim, a gente vai conversar com calma e eu estou à disposição de todo mundo para perguntas, se eu conseguir responder depois vai ser bom. Senão a gente tenta discutir e chegar a algum caminho todo mundo junto. Bom, eu sou Ana Marisa, então, como antes já falou, eu sou pesquisadora científica de carreira aqui no Instituto Butantan, passo uma vida aqui no Instituto Butantan, com idas e vindas para alguns lugares, mas sempre vinculada ao Instituto Butantan dentro dessa carreira de pesquisador científico, que é uma carreira do governo do Estado de São Paulo. Bom, dentro de toda dessa minha jornada aí, eu basicamente, há muitos anos, basicamente, eu tenho trabalhado com a tentativa, né, de inovar, de fazer novos produtos e uma batalha para isso. E agora tem um tema, assim, uma palavra, né, que define isso, que é o tal do intraempreendedorismo, que a gente vai tratar um pouco aqui, que é o que eu acho que eu fiz durante todos esses anos e é o que eu acho que baseia a carreira, basicamente, de pesquisador científico nas instituições e de várias outras modalidades dentro de empresas também, a parte de empreendedorismo, de intraempreendedorismo. Então, é isso que a gente vai tratar um pouco aqui. Eu dei formação, sou farmacêutica bioquímica, fiz tudo que tinha que fazer para a carreira, né? Mestrado, doutorado, pós-doc, sempre na área de biologia molecular, fiz uma parte fora do Brasil, parte no Brasil, enfim, eu cumpro aquilo que um pesquisador científico deve cumprir, basicamente, para estar dentro de uma carreira de pesquisador científico. Aqui no Butantan eu tive a oportunidade de ter diferentes cargos. Há vários anos eu tenho colaborado com as diferentes diretorias que vêm aqui, mas sempre nesse rumo de empreendedorismo e inovação. Então, há muitos anos eu estou nessa e construindo junto com a instituição tudo que é uma tecnologia, uma infraestrutura para a gente efetivamente conseguir sair de
uma ideia e chegar num produto, e eu acho que a gente tem contribuído de uma forma legal, não só para o Butantã, mas também para o Brasil inteiro. Tá, a minha formação é essa. Eu fiz uma parte do meu doutorado no Instituto Pasteur em Paris, tive na Argentina, tenho colaborações internacionais, tenho parcerias público-privadas. Eu gosto da história da parceria público-privada também. E aí eu vou discorrer um pouco para vocês de toda essa jornada aqui, e como eu já disse, fico à disposição para a gente conversar. Então, eu vou compartilhar aqui um pouco. Às vezes eu coloco os slides, não fico muito presa neles, mas eles me ajudam a direcionar um pouco, porque a gente pensa que é muito, mas uma hora no fim passa. Bom, então a gente vai falar de intraempreendedorismo e tentar convencê-los que isso alavanca uma carreira, e pode alavancar uma carreira. Eu acho que é fato que alavanca uma carreira científica ou qualquer carreira dentro das corporações e das instituições. Então, eu sou diretor desse Centro de Desenvolvimento e Inovação. Começando a história aqui, o Instituto Butantã, então nós estamos fazendo 125 anos de instituição. Nós somos primo irmão, né, da Fiocruz, tem mais ou menos o mesmo formato, né, o Butantã e a Fiocruz. Mas, veja, em 125 anos, a gente nasceu fazendo inovação, mas a gente não tinha um departamento, um setor destinado a desenvolvimento e inovação. A gente fazia desenvolvimento dentro da fábrica, basicamente, das fábricas, e fazia pesquisa, né? E fazia e faz, né? Pesquisa. Então, isso se criou por decreto, um centro para desenvolvimento e inovação tem cerca de 9 anos, isso. E eu estou nisso desde o princípio, e o que é basicamente esse centro é uma junção de infraestruturas e uma organização de infraestrutura para a gente efetivamente conseguir fazer desenvolvimento interno e também absorver desenvolvimentos já desenvolvidos por outras instituições, outras empresas, e fazer essa parte de absorção da tecnologia e desenvolvimento dela. Então, depois eu discorro um pouco mais sobre o centro, mas eu acho que quando a gente fala de intraempreendedorismo, né, a gente é muito acostumado a ficar falando de empreendedorismo, a gente fala bastante de startups, a gente fala bastante né, da pessoa empreendedora tentando montar uma empresa, mas existe isso que a gente cria dentro das instituições e que todo mundo que tem esse espírito pode exercer, que é um empreendedorismo dentro da própria empresa, desenvolvido pelos funcionários dessa empresa, quer sejam eles pesquisadores, quer sejam eles quaisquer cargos que eles tenham dentro das empresas, né? Então, o intraempreendedorismo, ele alinha, né, os interesses da corporação, promove inovação, os funcionários atuam como empreendedores, normalmente utilizam muita criatividade, proatividade e pensam em desenvolver novos negócios como se fossem seus próprios negócios. Isso leva a desenvolvimento de produtos, melhorias de processos, etc. Então, isso é o intraempreendedorismo, por conceito, né? Então, as pessoas tomam as suas iniciativas, elas querem resolver problemas, elas querem inovar, elas têm essa mentalidade de dono do projeto e querem que ele aconteça. Então, para a empresa é muito bom tudo isso, né? Porque aumenta uma competitividade dentro da própria empresa e facilita, né, processos internos, porque as pessoas dão opinião e cada um pensando e contribuindo claramente, isso agiliza, né, todas as melhorias possíveis. Para o colaborador, ele sempre se destaca, uma pessoa que é um intraempreendedor acaba se destacando, né, naquilo que ele está fazendo, e engaja muito mais e se torna, às vezes, exemplo para o grupo, né, e isso promove um desenvolvimento da carreira dele. É claro que é preciso ter uma cultura, né, dentro da empresa para aceitar esse tipo
de atitude, de atividade dos empreendedores da própria empresa, né? E, claro, isso envolve tolerância, recurso para experimentação, etc., entendimento que você pode errar e pode acertar, então tem que ter uma certa cultura institucional, que eu acho que as nossas instituições, basicamente Fiocruz, Butantan e várias empresas têm essa cultura. Bom, como eu falei para vocês, eu sou pesquisadora científica. Eu acho que a carreira de um pesquisador, em qualquer lugar que ele esteja, ele desenvolve um intraempreendedorismo. Ele é para isso que ele também trabalha, porque dentro da nossa cultura, né, de pesquisa, de carreiras institucionais de pesquisador, basicamente a gente trabalha com a gente traz o problema, tem que formar equipe, tem que preparar o projeto, tem que buscar financiamento. É muito difícil você fugir do tema de ter que preparar uma infraestrutura para desenvolver o seu projeto. Normalmente as coisas não estão prontas e envolve, claro, entrega de resultados, né? E tudo isso. Então, isso é uma carreira de pesquisador. Eu acho que o empreendedor, ele busca, né? Ele sempre está propondo, como pesquisador e empreendedor, ele busca resolver coisas, claro, que não estão desenvolvidas, porque você não vai fazer pesquisa daquilo que já tá feito. Então, normalmente, existe uma necessidade de você preparar uma nova infraestrutura para poder desenvolver o seu projeto. E, normalmente, para isso, se busca financiamento. Eu posso dizer com tranquilidade que, quando você tem bons projetos, normalmente não faltam recursos para os bons projetos. A gente tem vivido uma quantidade de editais, né, importantes, né, de agências de fomento, das FAPES, da FINEP, do BNDES, CNPq, etc. Então, eu acho que assim, as próprias aqui na nossa instituição, a gente inclusive tem uma forma de financiamento interno. Então, para projetos que vão levar a uma inovação, normalmente não faltam recursos, pelo menos na minha experiência. Bom, para falar um pouquinho do entendimento de como é o Butantan, eu acho que, para quem não conhece, o Butantan ele é formado, então ele é um órgão do Estado, né, de São Paulo, Instituto Estadual, e ele tem uma fundação de apoio, que é a Fundação Butantan. Essa Fundação Butantan, ela trabalha como braço direito do Instituto Butantan, facilitando toda a gestão do próprio Butantan. Então, por negócios, contratos, a parte jurídica. Então, contribui muito para o setor produtivo do Butantan, que finalmente é quem, via o setor produtivo, que a gente se mantém crescendo e muito bem, e renovando a própria instituição. Então, nós temos aqui no Butantan mais de 4.000 funcionários hoje. É claro que a Fiocruz tem muitíssimo mais gente que isso, mas nós temos cerca de mais de 4.000 funcionários. A grande maioria é contratado pela Fundação Butantan, então, com salário de mercado, com cargos de mercado, com claramente uma rota de crescimento nas carreiras. E do Estado, nós temos cerca de mais ou menos umas 500 pessoas, e os pesquisadores, especificamente, a grande maioria dos pesquisadores, são pesquisadores do Estado. Então, a gente acaba tendo equipes muito mistas, né? De gente que tem uma experiência grande de mercado e de gente que tem experiência acadêmica e institucional, e de pesquisa de bancada. Então, é muito interessante essa junção, mas, evidentemente, exige uma gestão muito consciente de como que a gente lida com tudo isso. Obviamente que tem um trabalho muito grande para a gente também acertar
as expectativas, né, de cada um desses grupos, porque num primeiro momento pensam, às vezes, de uma forma um pouco diferente. Então, enquanto um pesquisador ele é cobrado por todos os órgãos para a produção de papers e de tornar público o seu conhecimento, quando você tem uma empresa por trás, que basicamente nós estamos falando, a Fundação Butantan se caracteriza como uma empresa, né, praticamente. Então, você tem toda uma rota de como funciona uma empresa. Então, você tem que alinhar isso. A expectativa de uma pessoa que está divulgar seus resultados, publicar papers e etc., com a expectativa de criar, gerar recursos, aumentar o valor agregado das coisas e gerar propriedade intelectual, absorver tecnologia, transferir tecnologia. Então, a gente lida com isso, e isso basicamente está relacionado com a forma de gestão de um ambiente complexo como é essa nossa instituição. Aqui a gente tem uma escola também, né? Então, a parte cultural, a parte de educação, a gente envolve, tá também envolvido dentro dessa coisa complexa que é a nossa instituição, que não é diferente do que tem também na Fiocruz, mas é diferente do que existe normalmente nas empresas privadas. Então, é bastante desafiador gerir, né, aqui no Butantan, gerir a instituição, gerir os departamentos, justamente por conta dessa complexidade de operação que a gente tem na instituição. Bom, para falar um pouquinho de mim, assim, quando eu digo não tem problema de financiamento, às vezes as pessoas ficam nervosas com isso, mas, assim, eu sempre olhei para dentro da instituição, sempre me perguntei onde estou, o que eu posso fazer e o que interessa fazer também para a instituição e o que interessa fazer para o país e o que o mundo está buscando. Então, nessa linha, o desenvolvimento dos projetos que eu digo que você tem uma negativa de um órgão de fomento, mas dificilmente você vai ter sempre a negativa dos órgãos de fomento. Então, nós aqui no Butantan, a gente tem uma biodiversidade, né, que são venenos, a gente trabalha com envenenamentos e a gente precisa dar respostas rápidas. A instituição é cobrada por respostas rápidas, nasceu para isso. A população confia no Butantan para que ele dê respostas rápidas. Então, cada vez que tem um problema de saúde pública importante, a população espera que o Butantan dê respostas rápidas. Claro que nós não podemos dar resposta rápida em tudo, mas nessas áreas que são veneno, envenenamento, vacinas, soros, virologia e etc., nós somos procurados para dar respostas rápidas. Então, na minha formação, eu trabalhei muito assim, com entendimento de mecanismo de ação de venenos, para entender o envenenamento, para auxiliar tratamento, para buscar novas moléculas em temas da biodiversidade, então, por exemplo, carrapato, sanguessuga, taturana, etc. E sempre fui criando novas infraestruturas para poder desenvolver as perguntas que a gente sempre tem. Então, no começo, lá atrás, eu lembro bem que a gente teve todo um impulso de biologia molecular, e foi isso que nós criamos aqui. Hoje, a gente está trabalhando com inteligência artificial, a gente tem que passar, né, tem que assumir isso e temos que incorporar inteligência artificial, fora todas as ômicas e tudo que vem por aí, as vacinas de RNA mensageiro e etc. Então, essa a forma, né? Perguntar onde estou, o que preciso nesse momento e trabalhar para isso. Eu fiz vários projetos de moléculas e etc. Sempre tive financiamento ou da FAPESP, ou CNPq, ou BNDES, ou parceria público-privada. Então, assim, nunca faltou dinheiro para desenvolver os projetos. E eles sempre geraram publicações, teses, patentes e etc. Então, os principais financiamentos que a gente acaba tendo neste nosso departamento aqui
do Centro de Desenvolvimento e Inovação, e que eu tenho, envolve os órgãos que todo mundo conhece, né? Que é FAPESP, CNPq, FINEP, BNDES. Eu fiz uma conta rápida aqui, mas assim, para dizer, ó, para provar para vocês que é verdade que a gente consegue ter dinheiro, eu acho que ao longo da minha carreira, talvez isso não pareça muito dinheiro, mas para um pesquisador é dinheiro, eu acho que eu já levantei cerca de uns 130 milhões de reais nos projetos especificamente coordenados por mim, né? E agora a gente acaba tendo projetos financiados pelo próprio Instituto para grupos maiores, que obviamente eu não estou colocando nesse valor aqui. Bom, a forma que eu entendo que eu fiz como tenho feito, né, como intraempreendedorismo não os dinheiros, os valores todos que a gente recebeu, que eu recebi, eu nunca deixei só para comprar reagentes, etc. Eu sempre envolvi algo de infraestrutura, sempre. Então, cada projeto que recebeu uma quantidade de dinheiro razoavelmente importante gerou alguma infraestrutura. Então, a gente montou vários laboratórios, montou e trabalha para isso, né? Trabalha, bom, tá bom, montamos lá atrás um laboratório de biologia molecular, depois toda a parte de estruturação para ômicas, montamos uma rede de ensaios pré-clínicos, trabalhamos para implementar boas práticas de laboratório, montamos um NB3 para poder trabalhar em boas práticas de fabricação, e assim por diante. Então, sempre a ideia é que o financiamento, se ele é alto, né, se a gente pega um financiamento maior, é que ele gere uma infraestrutura e que não fica parada apenas naquele projeto que você está desenvolvendo. Porque projeto tem começo, meio e fim, né? E a infraestrutura, ela deve permanecer para poder ser compartilhada para vários outros projetos. Então, empreendedora sempre foi preparar e construir infraestrutura, tanto para aquele projeto, como para tocar N outros projetos e projetos colaboradores e conseguir outros fundos para alavancar. A gente também tem, eu estou pondo só o que eu fiz aqui, mas obviamente dentro do meu centro tem várias outras coisas acontecendo, então a gente também luta para ter projetos de interesses de empresas, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com moléculas da biodiversidade que, num determinado momento, foram de interesse para a indústria farmacêutica. A gente acabou tendo parceria com a indústria farmacêutica nacional e uma experiência muito importante de como pensa naquela época, como era a ação da indústria farmacêutica nacional e como nós pensávamos. A gente aprendeu muito nesses projetos junto com a empresa farmacêutica nacional. A gente continua fazendo projetos agora, tanto de parceria nacional quanto parceria multinacional, né? E tem vários aspectos isso. Um é de entendimento como funciona, né? O extramuro, e realmente conseguir trabalhar junto e talvez acelerar coisas, né? Então, por exemplo, a gente está tentando fazer uma vacina universal para influenza aqui, com uma parceria com um grupo da Universidade Duke, nos Estados Unidos. A gente tem parceria com fundos. Eu toquei com um projeto grande, já tem alguns anos, que é uma parceria com a Glaxo. Quando a gente entrou nesse projeto com a Glaxo, o interesse era entender como uma empresa como a GSK atua para o desenvolvimento de um novo produto. E com isso a gente claramente criou uma infraestrutura muito importante aqui para o Butantan e que essa infraestrutura está sendo aplicada para outros projetos, né, diferentes desse que a gente está desenvolvendo com a Glaxo. Bom, fora isso, o que é muito importante, eu acho, falar é que quando a gente se baseia em projetos dessa natureza, é muito difícil pensar em projetos de curta duração, né? Então, projetos que duram só 2 anos, para a inovação, eles têm um tempo muito curto e muito difícil você chegar no final. E para ter sucesso, tem que chegar no final, né? Você tem que conseguir fazer algum gol. Então,
nós temos aqui na FAPESP alguns programas, programas de longa duração. Então, um grande programa que foi divisor de águas para a gente que trabalha em P&D foi o edital dos CEPIDs da FAPESP, que são os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, que são projetos de 11 anos. Você tem os primeiros 5 anos, depois você renova por mais outros 5, 6 anos, onde você consegue ter uma quantidade de bolsas bem importante para pós-docs, né? Esses pós-docs normalmente são os que tocam os centros, tem financiamento para pesquisa e é garantido durante um grande tempo, sem você ficar se preocupando de cada 2 anos conseguir um novo dinheiro para poder tocar o seu projeto. Então, isso foi um divisor de águas. Aqui no Butantã, certamente, ele foi um divisor de águas com o primeiro centro, que é esse Centro de Toxinologia Aplicada, que a gente chama de CAT. Na época que isso foi, eu digo um divisor de águas para desenvolvimento e inovação, por quê? Quando surgiu esse edital na FAPESP, a gente propôs, né, o edital lá na FAPESP, e a gente propôs como Centro de Toxinologia Aplicada. E o que era o interesse disso aqui? Qual era o objetivo disso? Parceria público-privada. Então, até então, isso era por ser perto nos anos 2000, mais ou menos. A gente não tinha parceria público-privada aqui. Não fazia isso, não tinha contato com a indústria. Então, as pesquisas eram pesquisas para publicação, que tinha o seu tempo, e eram interesses nossos próprios, perguntas dos pesquisadores, né? Para responder a determinada pergunta. Claro que dentro de uma missão institucional, mas era pergunta do próprio pesquisador. Quando a gente criou esse centro, o primeiro diretor disso foi o doutor Antônio Carlos Martins de Camargo, ele, assim, criou com o objetivo de fazer parceria público-privada com a indústria nacional. E a FAPESP apoiou. Então, foi quando a gente começou a falar de patente. A primeira vez que a gente começou a falar de propriedade intelectual, de entender o que era a jornada do. Não sei se a Ana travou só para É, mim eu acho ou que ela tem mais alguém. travou. Ela travou. Foi, eu achei que tinha sido aqui, mas foi. De interesse para alguém Ana, investir também no seu projeto, né? Ana, Então, você deu uma travada aí. Você pode, ixi, poderia voltar um pouquinho, foi pouca coisa. espera aí agora, onde é que eu tô? Você sabe onde é que eu parei? Porque... Sim. Onde que você quer que eu volte? Parou uns Aqui 30 já foi? segundos, sim. Já foi. Tá bom. Já estava num longa duração. Então, eu parei no Projeto de longa CAT, mais ou duração. menos, no Centro de Toxinologia Aplicada. Isso. Um pouco mais, isso. Então, o que eu estava dizendo, assim, que esse centro foi um divisor de águas para a gente, porque abriu a perspectiva de uma das parcerias com empresas, né? E o entendimento da jornada do que é um desenvolvimento e da necessidade de você chegar em provas de conceito, em resultados, que alguém queira investir nos seus resultados, para você realmente poder chegar no produto. Então, isso realmente foi muito, muito importante para nós. Depois desse centro, esse centro, quando isso chegou, a gente teve muita conversa, os pesquisadores começaram a mostrar os seus resultados para as indústrias, algumas coisas tinham interesse das empresas, naquela época a gente não olhava muito bem qual era a missão daquela empresa, a gente já estava feliz que tinha alguém que estava interessado nos resultados para a gente poder tocar isso como produto no final, né? Que esse era o grande objetivo desse CAT. Nessa época, nós fizemos assim, 13 patentes no Butantã. Mas é óbvio que naquela época, como não tinha lei de inovação, como não tinha nada muito estabelecido, a gente assim, apanhou bastante também
nas interações, né? Mas aprendeu muito. Depois disso, então, esse CAT gerou um outro centro, que é o Centro de Toxinas, Resposta e Imunização Celular, que continuou estudando toxinas. Então, hoje, o grande centro que estuda as toxinas do Butantan é esse centro. E depois, já como um spin-off desse centro do CETICS, apareceu um outro edital, que é o CPA, que são os centros, aqui está como Centro de Engenharia, mas é o Centro de Pesquisa Aplicada que a FAPESP tem. Então, o que daí é isso? Esse edital prevê que você tenha empresas envolvidas, que para cada dólar que uma empresa, se for empresa multinacional, pode ser nacional, mas vamos falar de uma multinacional, para cada dólar que uma multinacional investir no centro, a FAPESP coloca outro dólar, e a instituição que abriga isso, ela dá toda a infraestrutura, pessoal e etc., para poder esse centro acontecer. E ele é direcionado, eles são centros de pesquisa aplicada, né? Então, eu coordeno um desses centros, que é o trabalho com a GSK, que eu vou falar um pouquinho depois disso, e esse centro chama, então, Centro de Excelência para a Descoberta de Novos Alvos Moleculares. Bom, com essa trajetória toda de experiência para trabalhar um pouco com editais, com empresa, projetos em parceria e etc., quando foi decidido aqui no Butantan que teríamos um centro de desenvolvimento e inovação, então, na época, o diretor começou isso com o professor Calil, depois foi o professor Dimas, convidou para dirigir esse centro de desenvolvimento e inovação. Então, nós montamos isso, né? Então, eu sou diretora, o Renato Astraia é meu vice-diretor, e tem a Fernanda Faria, que é a segunda vice. Então, basicamente, o que é? Agora está em inglês, mas tanto faz aqui, gente. Ó. Então, para que é esse centro que a gente montou aqui no Butantan? Então, para suportar e acelerar o desenvolvimento de projetos de interesse institucional. E melhorar a tecnologia, processo, e chegar em desenvolvimento interno, claro que sempre dentro da missão, da nossa missão, né? Então, o que a gente tenta fazer aqui? Promover cultura de inovação, prioriza a implementação de novos projetos, cria infraestrutura para ir criando toda essa jornada que é preciso ter, tenta preparar tudo para respostas rápidas, né? E reuniu, claro, está sempre pensando em ciência e tecnologia, ampliar o portfólio e chegar na autossuficiência. Como que a gente reuniu? Que grupo a gente reuniu de pessoas aqui? A gente reuniu um grupo de pessoas que criaram, que a gente transformou os laboratórios em plataformas, né? Então, tem toda uma área de virologia. Quem suporta, basicamente, o Butantan é a área de virologia, né? Então, salvo que tenha mudado nos últimos meses, mas assim, 60% do budget do Butantan, que move o Butantan, é a vacina influenza que a gente tem aqui, que vem de uma parceria, né? Que vem de uma transferência de tecnologia da Sanofi. Então, vírus a parte de virologia é uma área extremamente importante para o Butantan. Haja visto que todo mundo já ouviu, né, falar das vacinas que o Butantan desenvolveu e das vacinas que o Butantan tem que entrega para o Programa Nacional de Imunização. Então, nessa área, a gente tem laboratório de virologia, laboratório de biotecnologia viral, um laboratório multipropósito para trabalhar com vírus, e um laboratório piloto. Lá no fim tem que ter um laboratório piloto, senão a gente não consegue fazer desenvolvimento. Todas essas pessoas são empreendedoras, todas. Então, cada um desses diretores que está aqui, eles fazem projetos para que essas áreas deles possam absorver projetos que efetivamente devam chegar, se espera, que cheguem em produto lá no fim. Eles fazem projetos para poder implementar e trabalhar com boas práticas de laboratório. Eles fazem projetos para poder trabalhar com boas práticas de fabricação. Então, o piloto de vacinas virais, que tem a Neuza Galina como diretora, a Neuza Galina, vocês muitos já ouviram falar, a Neuza Galina é a responsável nossa aqui para o desenvolvimento da vacina da dengue, né, que foi feito nesse setor aí.
ela trabalha com boas práticas de fabricação. Nesse piloto que a Neuza dirige, é que foi preparado todo o lote para poder fazer os ensaios iniciais clínicos da dengue. Como também ela desenvolveu vacina antirrábica, como ela desenvolveu rotavírus, e hoje ela está trabalhando junto com o Renato em vacina da dengue. Então, lá no final, é produto. Em compensação, a Soraya, ela está trabalhando com uma plataforma de RNA mensageiro, Butantan. Vocês lembram a pandemia? Então, nós não migramos para fazer uma vacina de RNA mensageiro, porque a gente não tinha plataforma nenhuma de RNA mensageiro. A gente não tinha expertise em RNA mensageiro. Então, é diferente da Fiocruz, que assumiu isso. Então, nós fizemos a gente assumiu uma vacina que a gente tinha possibilidade de absorver, né? Que era uma produção em célula de vírus, né? Que foi a Coronavac. Mas hoje a gente tem a Soraya e já um piloto aqui sendo montado para vacina de RNA mensageiro. E a Viviane, a virologia está de base, né? Então, dá todo um impulso da parte epidemiológica, etc., e ajuda todos os demais aqui nessa linha da virologia. A mesma coisa a gente montou para proteínas, né? Então, quando a gente está falando de anticorpo monoclonal, a gente tem a Ana Maria Moro, né, que há anos trabalha nessa área. Tem um laboratório de desenvolvimento de processo, tem um laboratório de desenvolvimento de inovação que faz uma plataforma com vários equipamentos que pode ajudar os demais aqui, e é onde está baseada também a parte de ensaios pré-clínicos. E também culmina com um piloto para proteínas recombinantes, que é administrado pela Elizabeth Martins. Então, que trabalha também em boas práticas de fabricação. Então, para nós, o piloto ele é essencial. Sem o piloto, não tem desenvolvimento e inovação nesta área farmacêutica nossa. E além disso, então, a gente tem uma base que são plataformas com vários equipamentos e várias expertises que ajudam todo o resto do processo, né? Genética, imunoquímica, tem essa parte de dor de sinalização, porque os venenos ocasionam muita inflamação, dor, etc. Então, a Gisele cuida disso. E toda a parte de estrutura, né, de biomoléculas que ajuda todos os demais para o desenvolvimento de produtos. E os centros de pesquisa, tem vários centros de pesquisa que estão aqui junto com a gente. Então, que são financiados, são projetos de longa data. Cada um desses que está aqui citado, né? Então, o CENTE são 11 anos, o GDA Zika também são 5 mais 5, o desenvolvimento de imunobiológicos, que é o CERD também, 5 mais 5, o PITS, onde a gente está fazendo os ensaios pré-clínicos, é 5 mais 5. Então, são todos projetos grandes, onde todo esse pessoal, de um jeito ou de outro, num centro ou em outro, eles estão envolvidos. Então, além do financiamento que a própria instituição nos dá como budget para os laboratórios, a gente tem financiamentos internos para projetos institucionais e garantido financiamento de longa data por órgãos de fomento, especialmente a FAPESP, nesse caso desses que estão sendo citados aqui. Bom, a gente tem algumas parcerias, eu já falei sobre isso, a gente se preocupa, claro, como eu falei, nós somos pesquisadores, então a gente tem que se preocupar com várias coisas, né? A gente tem que se preocupar com parcerias que dão retorno, quais são essas parcerias. Hoje a gente olha as parcerias de uma forma diferente do que a gente olhava lá no primeiro projeto, né, que foi financiado pela FAPESP. Hoje, claro, a gente vai fazer parceria com quem tem alguma coisa a ver justamente com a gente, que tem infraestrutura montada, que possa nos ajudar ir mais rápido, né? Nessa área de inovação, você não pode esperar 10 anos para ter o resultado do projeto, né? A coisa acontece todo mês e você tem que saber que risco você está correndo e como que você tem que correr com esse projeto. Então, as parcerias têm que ser para otimizar. Então, a gente olha isso. Obviamente que a gente valoriza prêmios, né, que as pessoas possam ganhar.
a gente cria cursos, né, para formação de pessoas que estão aqui, a equipe interna, sempre está observando o que está sendo necessário, está formando, fazendo cursos, e está sempre muito preocupado com a parte de infraestrutura. Obviamente, sempre falta coisa para infraestrutura. Por quê? Porque é inovação. Então, essa área de você ter os pilotos, por exemplo, não é um problema Butantan, é um problema país, né? Talvez América do Sul. Quer dizer, a gente tem que ter laboratórios pilotos, a gente luta para isso, não é trivial. Montar um laboratório piloto custa muito caro, né? Mas a gente tem que ter, então essa é a nossa luta. Nós desenvolvemos aqui uma rede de ensaio pré-clínico, ensaios pré-clínicos, e a gente agora está em fase de análise pelo Inmetro para ter certificação, porque é óbvio, como qualquer instituição, assim, nós não estamos pensando só em ficar dentro do nosso contexto, do nosso muro, do nosso perímetro país, né? A gente tem que a gente é globalizado, o mundo é globalizado. Então, obviamente, a gente está buscando ter certificações internacionais para tudo que está fazendo, para não ter barreiras em desenvolvimento. Então, está aí batalhando no nosso ensaio pré-clínico para ter a certificação em metro, mas o que é legal é que o Butantan sempre comprou esse serviço, né, para os desenvolvimentos que fez. E hoje não, hoje a gente já está fazendo internamente os nossos ensaios pré-clínicos de segurança, né? E em boas práticas de laboratório, já entregou para a Anvisa já avaliou, já chegou em ensaio clínico. Então, a gente pode dizer que sim, a gente, nesses 10 anos aí que tem esse Centro de Desenvolvimento e Inovação, já avançou muito nessa jornada de desenvolvimento. A mesma coisa para o laboratório NB3. Então, aqui no Butantan tinha um único laboratório NB3, na parceria, na pandemia, isso foi um limitante grande, né, para poder fazer desenvolvimento. Hoje a gente acabou tendo, inaugurou um outro laboratório NB3, boas práticas de fabricação, então aquilo que eu faço nesse laboratório, eu posso fazer a transferência direto para o setor produtivo, que eu tenho boas práticas de fabricação. E já chegamos em várias coisas aqui no Butantan por conta dessa infraestrutura que nós fizemos, né? Então, hoje a gente está desenvolvendo vacina da Zika, num piloto de programas recombinantes, está fazendo o OncoBCG, que é para câncer, né, de bexiga, enfim, a construção tem nos permitido a efetivamente fazer desenvolvimentos internos. Obviamente, a gente tem muita transferência de tecnologia sendo absorvida, né, no próprio Butantan, e claro que a gente tem o entendimento que não dá para fazer tudo, né, na instituição, óbvio, mas a nossa bandeira é realmente ter desenvolvimento interno, ter infraestrutura, criar esse hub de inovação na instituição e em colaboração. O objetivo, esse slide está ruim, mas só para entender que o nosso objetivo, é claro, é crescer nos TRLs, né? Crescer nesse nível de tecnologia. A gente tem que chegar até a comercialização. A ideia é essa, né? É você sair da ideia e chegar no produto final, e assim, tem conseguido, pelo menos, algumas coisas. Dengue está aí de exemplo, conseguimos fazer. Nós desenvolvemos em pouquíssimo tempo a vacina para a gripe aviária. Então, foi a primeira vez que a gente tem um lote estratégico para uma ameaça de pandemia, e graças a isso a gente conseguiu fazer, tipo, 1 ano e meio, a gente conseguiu enviar para a Anvisa já toda a documentação e pedir para se eles aprovariam para fazer ensaio clínico, e sim, foi aprovado, e hoje já está em ensaio clínico, está na fase 2 de ensaio clínico. Isso tudo nós aprendemos pelo que foi necessário aprender durante
a pandemia e o entendimento do que a gente precisaria agilizar, tanto em infraestrutura como na forma de trabalhar. Então, quando eu disse lá atrás, a gente pensava, enquanto pesquisador, eu vou fazer o meu projeto sozinho, na minha equipe, vou publicar e etc., e o mérito é meu. Nós mudamos. Nessa área, pelo menos que eu estou, a gente trabalha em equipe, cada um contribui com aquilo tudo que ele pode contribuir, e a gente ganha muita velocidade. E fora isso, a gente tem projetos preparados, sempre pensando naquilo que ainda está faltando para poder montar a infraestrutura. E aí está o nosso intraempreendedorismo. Bom, nesse setor, então, tem um desenho aqui, mas basicamente a gente chega, né, em protótipos e a gente está sempre trabalhando. A nossa parceria é enorme com todo o sistema de qualidade da instituição. A gente tem como parceiro a garantia da qualidade, o regulatório e, claro, a parceria com todo mundo para poder chegar até o fim, com compras, com manutenção, com tudo para a gente poder chegar no protótipo num tempo que seria um tempo de mercado, né? Porque, por exemplo, está desenvolvendo a vacina da Zika. É uma pressão contra o tempo. Por quê? Porque se chegar uma vacina Zika desenvolvida antes que nós, obviamente que a Anvisa vai ter que avaliar, obviamente que o PNI talvez tenha que aceitar, e é isso. Então, é um entendimento de que também existe um mercado e que nós temos que trabalhar dentro da pressão do próprio mercado para tudo que nós estamos fazendo. Então, as parcerias aqui são fundamentais, o sistema de qualidade é fundamental, a gente tem que ter a interface direta com o sistema de qualidade e com o regulatório. Bom, como ensaio pré-clínico, eu já falei algumas vezes, mas a gente segue todas a Anvisa, EMA, tudo que é standard, né, para poder desenvolver isso. E nós não temos plataforma para todos os animais possíveis, mas hoje a gente trabalha com roedores e com lagomorfos. A montagem dessa estrutura, aumenta a régua do Butantan, inclusive para a qualidade dos animais. Todos nós sabemos que é difícil no Brasil, né, a gente ter uma qualidade para poder tocar esse tipo de ensaios, todo mundo sabe isso. Mas essa necessidade faz com que a régua suba, né? Então, hoje a gente tem lutado para ter os animais na melhor condição sanitária possível, que garanta que os nossos resultados possam ser aceitos e eles possam trazer tranquilidade para quem vai depois desenvolver um ensaio clínico a partir daquele produto. Então, todo esse trabalho, né, de criar essa plataforma de ensaio pré-clínico foi no sentido, de novo, de entender o que a instituição precisa, o que o país precisa e como que a gente consegue andar mais rápido se tiver esse tipo de infraestrutura. Isso já está funcionando. Nós já fizemos alguns ensaios aí, a gente já fez soro, já fez soro na própria da Covid, a gente fez alguma coisa, ainda não estava com essa estrutura inteirinha montada, mas foi o início. Aí depois a gente fez já da gripe aviária, fez CAR-T, e agora estamos começando Zika já nessa nossa plataforma. E isso, basicamente, assim, se a gente olhar de cima, tem muita gente trabalhando, né? Então, tem os pesquisadores trabalhando, várias pessoas da própria fundação trabalhando. É uma equipe extremamente especializada que está conversando com o ensaio clínico, que está conversando com a parte regulatória. E se você olhar de cima, basicamente você tem uma estrutura de uma empresa dentro da própria instituição. É muito importante, porque as pessoas todas que estão trabalhando dentro dessa plataforma também estão tendo um treinamento como quem trabalha numa empresa que entrega, né? E com uma responsabilidade imensa. Então, é uma educação, é uma cultura de inovação também essa plataforma. Bom, aqui a Zika está no TRL5, a gente está agora entrando em ensaio pré-clínico, tem algumas
o CAR-T já foi, a gente conseguiu agora fazer alguns anticorpos monoclonais nessa nossa plataforma do Centro de Desenvolvimento e Inovação, inclusive para poder liberar os lotes de Zika, tanto aqui do Butantan quanto da parceria que a gente tem de fora, né, contratação do meu CDMO para poder fazer os lotes maiores. E então, assim, tem várias coisas que estão sendo entregues e cada vez mais as pessoas estão se animando a fazer os desenvolvimentos e entendendo que a instituição está promovendo, também está colocando recursos e não está pensando só no resultado por si só, está pensando nos profissionais. Então, claro que tudo isso que nós fazemos e que esse pessoal está envolvido, a gente tem que ter uma parte meritória, a gente tem que poder mostrar para as pessoas que a gente reconhece. Então, o Butantan tem várias formas também de demonstrar, né? Faz prêmios, tem bolsas, tem uma forma de demonstrar que é muito importante você entregar, né? E estar dentro daquilo que a instituição tem como missão. Bom, eu não vou ficar falando muito aqui dos centros, mas basicamente esse Centro de Excelência para Alvos Moleculares, que é com a GSK, não é que a gente foi fazer uma coisa que era só de interesse da GSK, obviamente. Eu não sei como é que eu estou de horário, hein, Anderson? Está no horário ainda, está chegando aqui por volta de 11 horas. Tá Tá, tranquilo. então eu já vou logo terminando isso aqui. Então, esse projeto com a GSK, assim, a gente entrou no edital, a empresa tinha interesse, colocou uma variedade de coisas que ela tinha interesse, ela tinha um grande interesse em doenças inflamatórias, mas ela tinha também no edital o trabalho com biodiversidade. Então, o que nós fizemos? Nós entramos com venenos como biodiversidade e inflamação, porque todos esses venenos promovem inflamação. Como é que foi a forma de gestão? A gente utilizou todo o dinheiro da FAPESP para montar um centro físico com todos os equipamentos para descobrir e validar alvos moleculares, isso fica para todos os outros projetos, e enquanto a gente utilizou o dinheiro da GSK para o projeto em si, para a compra de reagentes, para o que fosse necessário desse interesse de todo mundo. O contrato prevê o seguinte: todas as descobertas, todas as patentes são do Instituto Butantan. Tudo aquilo que possa gerar um novo produto é um contrato à parte com a própria empresa. Mas é uma inovação aberta com a empresa no sentido do conhecimento gerado. Então, a gente não terminou o projeto ainda, mas a gente já entregou para a GSK uma série de alvos moleculares validados, porque o importante é validar o alvo, que inclusive ela pode desenvolver produtos, mas nós também podemos. Então, esse é o contrato e o bonito desse projeto. A gente montou uma equipe extremamente especializada. Hoje, a gente já está em processo de desenvolvimento de um produto alvo específico para dor e inflamação gerado a partir desse projeto, e a empresa também está desenvolvendo anticorpos monoclonais a partir do conhecimento gerado durante o projeto. Então, é um projeto ganho a ganho, gerou muito conhecimento, eu acho que foi muito bom até aqui. A gente já está em 10 anos de projeto, agora isso muda, né? A plataforma passa, nosso direcionamento é essa plataforma passa a trabalhar em projetos também de interesse, mais de interesse do próprio Instituto Butantan, mas está aberto para qualquer outro tipo de colaboração. E assim a mesma coisa com os demais projetos. Esses outros centros, eles não envolvem empresa, então o único que envolve empresa é esse Centro de Alvos Moleculares, onde claramente a gente entendeu como a empresa, uma grande empresa, tenta desenvolver um medicamento alvo específico. E hoje a gente está, esse é o mundo, né? De desenvolver vacinas alvo específico, produtos alvo específico. E conseguiu cumprir. É uma educação, foi uma educação e está sendo uma educação muito grande para todo mundo que faz parte disso.
Por quê? Porque divide risco com a empresa, a meta é definida, todo mundo tem um progress report todo mês, a gente mata projeto se ele não estiver dando resultado, e se a gente vê que pegou o caminho errado, a gente investe mais naquilo que realmente está dando resultado, então tem todo uma educação nesse tipo de projeto. Não é porque a pessoa está fazendo pós-doc que ela tem 2 anos para ter resultado, 1 ano para ter. Não, ele tem resultado todo mês. E talvez ela tenha que fazer mudança de rota em relação àquilo que está acontecendo. Então, eu faço grande incentivo para esse tipo de parceria também. Eu já falei isso para vocês, né? A gente tem várias coisas fazendo, de desenvolvimento interno, e claramente o que a gente também precisa fazer e quer fazer e vai fazendo aos poucos é melhoria de processos e etc. Mas o que está interno é isso que está listado aqui, né? A gente está fazendo, então, proteínas de fusão para inflamação e dor. E por que está fazendo isso? Porque isso é um interesse mundial, né? A população está envelhecendo, processos osteoartríticos estão cada vez maiores, tem um sofrimento, foi entendido que isso é um problema gravíssimo de saúde pública, e a gente está trabalhando nisso, aproveitando todo o conhecimento que teve e que está tendo ainda durante esse projeto com a Glaxo. Tem vacinas já de RNA mensageiro sendo propostas, enfim, e criou um departamento aqui para produção de reagentes que a gente tem dificuldade, às vezes, de importar, né? Então, está crescendo, e a gente espera ir crescendo isso agora ao longo dos anos, porque as pessoas cada vez estão mais educadas e educadas nesse sentido, né? E querendo contribuir nesse sentido. Então, eu já estou no meu tempo, passado do tempo, mas a gente tem métricas aqui, né? A gente olha, claro que a gente olha paper, porque todos nós também somos, e boas pesquisas, elas acabam gerando publicações, elas devem gerar publicações, mas a gente não deixa de priorizar a propriedade intelectual, a gente olha o índice de atividade de licenciamento, e valoriza muito que as pessoas vão trabalhando para os projetos institucionais. Tá? Então, eu não vou ficar falando muito cedo, porque eu já passei do tempo, então eu estou aberta agora para uma discussão com todos vocês, mas eu só vou mostrar, acho que é o último slide aqui. Bom, a gente faz toda uma área de discussão, então eu acho que assim, as contribuições que a gente acaba dando, né, nesse tipo de atividade que eu estou, então a gente contribui para a gestão de equipe e projetos, formação e gestão de equipes multidisciplinares, proposta e coordenação de projetos, implementa plataformas, BPL, BPF, e uma série de outras coisas aqui que agora, projetos novos, né? Então, por exemplo, agora a gente está trabalhando para ter um biobanco de vírus institucional. Eu sei que a Fiocruz também tem, mas aqui no Butantan não tem isso, é extremamente importante, né? E também cria curso, né? A gente lá atrás, quando começou o CEPID, e a gente entendeu que essa jornada de desenvolvimento não era conhecida, não era dada nas escolas, a gente criou um MBA de Gestão, Inovação e Saúde, e isso hoje é uma parceria com o HC e a Faculdade de Medicina da USP, então está aberto para todo mundo, então atua meio que em todo esse ramo, mas sempre pensando em pesquisa e inovação. Bom, isso aqui é um Butantan, então a gente tem o privilégio, né, de trabalhar numa instituição que você realmente pode sair de uma pesquisa, pode chegar num produto. A gente tem, claro que dentro da missão, né, da instituição, que é muito mais imunobiológico do que outras coisas, mas a gente tem acompanhado e tem a parceria com vários departamentos. A gente tem um laboratório um setor de projetos aqui que nos acompanha, a qualidade, como eu já falei para vocês, e os pilotos, e algumas coisas podem chegar, inclusive, na fábrica. Então, eu agradeço e estou aberta à discussão.
Muito obrigado, Ana. Parabéns pela apresentação, parabéns pela trajetória, né? Essa mudança de mentalidade. Né? Eu gosto muito desse termo do intraempreendedorismo. Inclusive, essa live é a 36ª. A última, que foi a 35ª, foi sobre o intraempreendedorismo na Fiocruz, né? Como a Patrícia Neves, que é uma pesquisadora da Fiocruz, passou por um programa de capacitação em empreendedorismo e inovação com um projeto, e essa mudança de mentalidade dela fez surgir, né, a primeira plataforma de RNA da América Latina. Então, como que ela conta para a gente como que foi essa mudança de mentalidade foi importante para isso, né? E ter um centro focado nisso, né, acho muito promissor. Então, pessoal, vou abrir para perguntas. Vou dar prioridade aqui a quem fez a pergunta pelo chat para iniciar, mas o pessoal pode levantar a mão que entra na fila. Primeira pergunta é do Eduardo Ballerini. Eduardo, eu gostaria que, se você puder, abrir a câmera, se apresentar e pode fazer a pergunta diretamente para a Ana, para a gente criar aqui um ambiente de discussão que acho que é bastante interessante. Se tiver aí ainda, né? Então, eu vou fazer a pergunta, Ana, que eu acho que, de repente, o Eduardo não está aí, eu estou com alguma dificuldade, né, com o microfone, algo nesse sentido. Diretora Ana Marisa, 130 milhões de reais captados através de editais, ou tem outros mecanismos de fomento? Inovação aberta, apoio às empresas com o Instituto Butantan, como está? Aí ele continua aqui, né? Corrigindo, apoio da empresa ao Instituto Butantan e a Lei do Bem. Empresas têm procurado a instituição para propor parcerias, conforme a legislação vigente? Então, quando eu coloquei esses 130 milhões, eu coloquei assim, é muito dinheiro de agência de fomento. Mas, assim, grandes projetos, os maiores projetos com parceria com empresa, com empresa. Então, por exemplo, o meu primeiro projeto de parceria com a empresa foi com União Química, entendeu? Farmacêutica. E aí a gente teve apoio do BNDES e FINEP nesse projeto. Então, os valores são maiores. É claro que não dá para pensar que você tem das FAPs valores tão altos, né? Porque tem um limite, você vai até a prova de conceito, né, com as FAPs. Com as empresas, os valores são outros. Por quê? Porque a ideia é você realmente fazer o desenvolvimento da tecnologia. No projeto com a GSK, diferente. Então, a FAPESP colocou o valor que ela coloca, mas teve um grande investimento da própria GSK. Então, os maiores valores vêm de parceria com as empresas. E as empresas, obviamente, podem utilizar todos os mecanismos possíveis, né, de lei do bem, etc. O Butantan é muito procurado para parceria, né? Mas tem muita coisa que a gente também não consegue fazer, né? Porque a gente tem os projetos de desenvolvimento interno. Então, o que eu listei ali não é esses 130 milhões, não tem nada de dinheiro que foi captado da empresa da empresa Fundação Butantan, né? Foi dinheiro realmente vindo de parcerias, basicamente órgãos de fomento e BNDES e FINEP. Né? Mas o Butantan está sempre aberto para parcerias, né? Desde que consiga fazer aquilo que ele tem que fazer internamente, além das parcerias, né? Acho que está respondido, você acha, Anderson? Sim. Acredito que sim, Ana. Perdão, diretora, pescadora Ana, bom dia. Está Bom me dia, ouvindo agora? estou te ouvindo. Perdão que estava sem o som lá. E quem está intermediando aqui, como é o nome dele? É o Anderson, né? É o É o Anderson. Anderson. É o Anderson. Anderson. Então, a senhora respondeu, é que interessante, sim. É que eu fico assim meio chateado, é que o Instituto Butantan, ele tem pesquisa de ponta em vários segmentos, vários setores da ciência, da tecnologia, inovação, da saúde, especificamente, e muita gente não conhece, né? E às vezes conhece lá no Japão ou na Alemanha, mas não sabe que tem em São Paulo perto da sua casa isso, às vezes, né? Na região da USP, ali do Butantã. Então, assim, como é que esse movimento todo poder manter é, funcionando, pode dizer assim, no bom sentido, em termos de recursos? Eu falo verba direcionada do governo para o Butantã, mas como é que a iniciativa privada entra nisso? A inovação aberta, como é que essa parte da ciência e tecnologia que pode gerar receita para o Butantan, não só para quem pesquisa, mas
para a própria instituição. Como é que movimenta tudo isso, poder equipar laboratórios, modernidade, investir em pesquisa, sem depender diretamente de verba federal como estadual ou editais? Como é que está isso hoje para a senhora no Então, departamento? então, a gente tem um núcleo de inovação tecnológica aqui, como todo mundo tem que ter, né? Tem um escritório de transferência de tecnologia. Como você sabe, o Butantan ele não tem uma área tão grande assim, né? A gente está meio que comprimido dentro do bairro do Instituto Butantan e não consegue muito, não dá mais para crescer aqui. A gente não pode cortar árvore, a gente, né, tem que manter tudo isso. Então, nós estamos realmente comprimidos. Então, acaba que tem várias parcerias também para poder, por conta das vacinas, etc. Imagina, a gente está desenvolvendo agora, tem um projeto, sei lá, 8 prédios aqui no Butantã, para poder tocar as transferências todas. Uma guerra, porque você não tem mais onde colocar. Então, ultimamente, a gente recebeu uma grande notícia que nós podemos expandir o nosso campo, o nosso campus, aqui do ladinho da USP, né? Num terreno aqui onde tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, acho que a gente vai migrar para lá, porque a gente não tem mais o que fazer aqui dentro. Mas quem garante muito isso que está acontecendo hoje é justamente o desenvolvimento, a entrega para o Ministério das vacinas, né, e dos produtos que a gente tem, que gera capital para o Butantan, e o Butantan está reinvestindo na própria instituição. Então, se você entra aqui no Butantan, você vê que não é uma instituição, não tem nada caindo nos pedaços, entendeu? Aqui você tem equipamentos modernos, infraestrutura moderna e, o que é muito importante, tem contratado pessoas de um nível muito bom, porque isso faz toda a diferença, né? Porque basicamente essas pessoas, não adianta você ter um super equipamento se você não tiver gente boa para lidar com o equipamento, se tiver ideia. Então, esse apoio da Fundação Butantan é fundamental para esse mecanismo de desenvolvimento que está o Instituto. Então, sei lá, 4 anos atrás, 5, 6 anos atrás, teve uma reestrutura total no Butantan, né? Assim, de equipamentos, tem um plano diretor aqui, né? De equipamento, de cuidar do ar-condicionado, de colocar as boas práticas, de mudar os equipamentos, de ter uma centralização de computadores modernos, né? Porque senão você não vai. Então, obviamente, você não depende só de verba que vem externa, você gera aqui, né? Você gera. E essa educação que não é trivial, né? Para quem, se você pensa numa instituição só de pesquisadores acadêmicos, é difícil essa cultura, a pessoa quer a coisa boa no final, mas é difícil a cultura da entrega, né? Então, a gente batalha nessa cultura da entrega. Por isso, os estímulos para projetos institucionais, né? Então, vamos trabalhar numa vacina que eu possa entregar essa vacina para o Ministério e isso vai gerar capital e eu vou poder melhorar tudo. Inclusive, fazer programas que incentivem as pessoas via bolsas e via prêmios. Tá? Esse é um mecanismo de gestão que a gente está trabalhando. Então, assim, curto para te responder, não é a dependência do dinheiro só governamental. É fruto da missão institucional apoiado pela Fundação Butantan, que tem trazido muitas melhorias e garantido que a gente esteja numa condição meio que, não diria estado da arte, mas chegando nisso, né? E se lançando para poder exportar, e se lançando para poder ter certificações internacionais. Obrigado. E a parceria com a China, que é muito importante, que a Covid Extremamente mostrou importante. isso, foi um sucesso, né? A Extremamente dengue, importante. enfim, né? A Zika, enfim, várias pesquisas aí. Se você entrar no site do Butantan, aqui tem milhares de pesquisas de ponta aí, que o mundo, atualmente, a maioria dos países, né? A maioria de olhos bem abertos, essa tecnologia de ponta aí da própria Fundação do Instituto Butantan. Mas É isso. agradeço aí, entendi. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Agora a gente vai passar para Fernanda Pisa. Obrigado pela presença, Fernanda. Fernanda também já participou de uma live aqui, Ana.
ela é mentora do programa também, atua aqui na capacitação dos grupos. Vou pedir para a Fernanda aí se apresentar para quem não te conhece. Bem-vinda, Fernanda, e obrigado mais uma vez pela participação. Obrigada, Anderson. Obrigada, Ana Marisa, pela apresentação. A gente já se conhece. É, Ana, minha pergunta aqui para você, você comentou que a partir do início dos anos 2000 foi quando, né, vocês começaram a interagir com a iniciativa privada, ter as patentes, né, e mudar bastante a forma de trabalhar e de interagir com o setor privado. Quais foram, na sua perspectiva, os maiores aprendizados não do ponto de vista científico, você sabe, né, eu olho muito mais para a parte da gestão da parceria. Então, quais foram os maiores aprendizados de gestão, de estabelecer parcerias com entes privados, e quais são os maiores desafios que vocês ainda têm hoje? Obrigada, Fernando, que bom te ver. Não vi que você estava aqui. A Fernanda, eu conheço a Fernanda há muitos anos, igual eu conheço a Celeste, há muitos. Então, todo mundo na mesma luta, né, Fernanda? Exatamente. Bom, é isso. Lá atrás, então, 2000 a gente não tinha parceria, especialmente em pesquisa, né? Nada. E não foi fácil lá atrás. Por quê? Porque o entendimento, eu acho que o grande desafio começa ali, o entendimento dos dinheiros, né? Quer dizer, o que é financiado? Quem quer financiar o quê, né? Como que uma empresa olha para aquilo que você está pesquisando? Porque lá atrás, o que você está pesquisando é super importante e era importante para nós, mas não necessariamente para a empresa. O entendimento do que eu estou desenvolvendo é possível ser desenvolvido por uma empresa? É possível ser absorvido por uma empresa? Que empresa? Onde? Né? Mecanismo de você poder fazer as próprias colaborações, né? Então, era ingênuo naquele primeiro momento, né? Tudo muito ingênuo no primeiro momento. Então, assim, eu faço, é super importante para mim, puxa, que pena se alguém... Eu quero que alguém invista. E que todo mundo tenha o mesmo. Quer dizer assim, não é porque o cara está lá na empresa que ele tem um valor diferente daquele que é um do pesquisador, é o mesmo valor. São valores importantes e complementares. Então, eu acho que o grande desafio lá atrás foi esse entendimento. Como eu consigo convencer? É convencimento. Como que eu consigo convencer que aquilo que é fantástico para mim, alguém acha fantástico também para ser desenvolvido numa outra empresa. Outra coisa, é eu entender o que é importante para o mundo, né? Por que eu sempre acho que nós, brasileiros, com algumas poucas exceções, a gente não tem grandes impactos nas nossas pesquisas, porque talvez a gente não se coloca no mundo para entender exatamente o que o mundo está querendo. Então, eu acho que isso é um desafio muito grande. O que o mundo está precisando? Que a gente fica preso um pouco naquilo que está fazendo, né? Que tem um investimento, você pede um dinheiro para um projeto seu, pequeno, você fica preso naquilo para responder aquilo, ter o resultado daquilo, mas normalmente você não está se perguntando o que aquilo repercute no mundo. Como é que alguém de lá está me olhando que ela vai levar para frente isso? Quando a gente começou a discussão com as empresas, dava a impressão que os valores dos dinheiros eram diferentes. O dinheiro era o mesmo, mas dava a impressão que era diferente o valor. Aqui, num lugar, é diferente do outro valor. Então, isso foi um desafio. O segundo desafio foi a linguagem, né? A linguagem, como que você fala com a empresa, como que você fala aqui dentro. Como que você transmite para a empresa o seu resultado, né? Não adianta eu falar, mostrar o gráfico e ficar falando como eu falo para um cara pesquisador, discutindo isso. Não, ele tem que entender que aquilo pode gerar lá no fundo. O que aquilo pode gerar? Eu acho que esse foi o maior aprendizado. A outra coisa que foi muito complicada é tentar que as pessoas entendessem que é ótimo publicar, mas às vezes você tem que ter um tempo para publicar. Talvez você tenha que manter isso de alguma forma, esperar fazer a sua propriedade intelectual, se for o caso, para depois publicar. E por que teve essa dificuldade? Porque os nossos órgãos de fomento continuam cobrando a quantidade. Então, tanto faz se você vai publicar a coisa... Não é que tanto faz, mas ainda vale publicar um número maior do que você guardar mais tempo para ter uma patente, entendeu? Então, isso é uma dificuldade para quem está numa carreira que visa
métrica dessa forma. Talvez para nós um pouco mais fácil, porque a gente está dentro do Instituto de Ciência e Tecnologia, do que para a própria universidade, mas a gente tem colaboração com as universidades. Então, como você faz colaboração com pesquisadores que a métrica pura é basicamente publicação, e você diz, mas aqui não é bem assim, aqui a gente vai segurar tudo isso por não sei quanto tempo, porque eu vou ter a patente, eu vou ter que ter a prova de conceito bem estabelecida, eu tenho que fazer uma prova de conceito robusta para eu poder ter uma patente e depois nós vamos publicar. Então, eu acho que a maior dificuldade nossa foi nesse sentido. Primeiro, de educação interna, muito nossa, de pesquisadores, o saber trabalhar com o setor privado, entender como age, o que gera lucro, o que gera, que pode gerar investimento real. E a outra coisa é o entendimento de quem vai realmente pagar o valor que precisa para isso. É diferente, quer dizer, se eu tenho um projeto numa prova de conceito, eu preciso 500 mil, mas se eu for para trabalhar e chegar num ensaio pré-clínico, eu já preciso alguns milhões, e se eu for para chegar no ensaio clínico, eu preciso de muitos milhões. Então, como fazer isso, né? A outra coisa, esse entendimento da jornada, o entendimento da infraestrutura, isso foi difícil também, porque como você está igual aqui, você tem a fábrica, você tem que tomar decisão, né? Você tem a fábrica, que você tem que pôr lá e vai gerar finalmente o valor na fábrica, mas para eu chegar na fábrica eu tenho que ter o piloto, né? Então eu tenho que fazer esse investimento do piloto que não vai gerar nada nesse primeiro momento, vai gerar conhecimento e vai gerar tecnologia. Então, eu acho que essa jornada, Fernanda, para nós foi assim, bastante dura, mas está chegando. Nós criamos aqui no Butantan uma coisa que é muito legal. A gente criou um incentivo que não é complementação salarial, mas a gente criou um processo de dar bolsas, um edital de bolsas para pesquisadores, basicamente. Então, se o cara trabalha dentro do projeto institucional e ele tem a meta e ele cumpre, não sei o quê, ele apresenta o projeto e ele envolve equipe, etc., a própria Fundação Butantan pode oferecer não, ele passa por um processo de análise. Uma bolsa que não é uma bolsa pequenininha, uma bolsa que faz diferença na vida dele, e inclusive os técnicos também podem ter uma bolsa, se forem do Estado. Isso eu vou te falar que mudou. Bacana. Isso muda a gestão, ajuda muito na gestão também. Então, mas isso também você tem problema, não é bem assim, todo mundo aceita de cara, não. Existe toda uma cultura que tem que ser implementada e que foi e está indo, né, sendo implementada ainda até hoje. Bacana, Ana, bacana. Cultura, forma de comunicação, incentivos, indicadores, é um conjunto, né? É um conjunto. Conjunto. É um conjunto. Um conjunto, tá ótimo. E só, como a minha tinha feito a pergunta ali, você entende que os desafios são diferentes com empresas multinacionais ou com nacionais? Nesse sentido do que você falou, não, imagino que não. Não, acho que não, mas assim, quando você está numa empresa, você não tem essa classe que nós temos aqui, que é um setor de pesquisa, mesmo básica, que quando a gente entra nisso, a gente não é contratado para fazer uma determinada coisa, né? Eu sou contratado como pesquisador, eu sou pesquisador de Estado. Então, se eu entro eu estou na missão institucional, mas na missão institucional eu posso fazer qualquer coisa, eu posso estudar o mecanismo de ação, eu posso fazer uma série de coisas. A empresa é diferente, a empresa ela vai fazer essa pesquisa focada, é mais ou menos aquilo que eu tenho no CENTE de lá. Tá? Ela é uma pesquisa, mas é uma pesquisa focada para aquela missão, para aquele objetivo claro, né? Então, eu vou fazer pesquisa. Por exemplo, trabalho com a GSK, a gente trabalha em osteoartrite com a GSK. Tem um departamento de inflamação, um departamento de osteoartrite, um departamento de dor, que está focado num produto para isto. Né? Então, faz diferença na cultura. A pessoa sabe que ela é contratada para aquilo. Nós tivemos que fazer canalizado, focado. Nós tivemos que fazer um pouco a rota ir acontecendo. Eu acho que a gente, pelo menos nesse setor de desenvolvimento e inovação,
é assim, a ideia é essa, Joia. Ótimo. né? Mas no Butantan a gente tem um setor todo aberto de pesquisa, beleza, que é ótimo, porque sem pesquisa básica também nós não chegamos aqui onde que nós estamos. Com certeza, com certeza. Perfeito, Ana. Muito obrigada. Obrigada. Nada. Obrigado, Fernanda. Agora a gente passa para Miriam Fagundes. Miriam. Oi, vocês me escutam? Te ouvimos. Tá, eu vou Não te tentar ligar. vemos, mas te É, eu, ouvimos. eu vou tentar liguei. Agora te Eu tô, vemos. eu tô num lugar meio inadequado aqui, mas foi onde eu achei paz para falar. Então, agora eu não vejo ninguém. É Ué? porque agora, cada vez que você aparece, você não vê ninguém. Então, eu fiquei na mesma Ah, situação que você. que triste. Tá, mas então, muito obrigada pela apresentação, realmente foi muito esclarecedora, assim, eu não tenho muito conhecimento de como que funcionam esses grandes institutos, mas enfim, eu me chamo Miriam, eu sou pós-doutoranda na área da saúde, e nós começamos uma startup de síntese de peptídeos sintéticos. Então eu fiquei curiosa para entender como é que funcionam essas colaborações dentro da fundação. Elas são nacionais, elas são ali onde você falou, na parte onde fica os principais laboratórios da fundação, ou são espalhados pelo Brasil? E qual a necessidade de colaboração que ainda existe, sabe? Para eu poder entender qual rumo é mais promissor. Legal. Bom, Miriam, muito interessante a sua startup, né? Porque a gente tem, com peptídeo sintético, a gente tem um gap, né, no Brasil de produção em quantidade de peptídeo sintético em boas práticas, né? Então, nós trabalhamos com peptídeo, sim. Acaba que a gente manda fazer síntese fora, normalmente, né? Então, é importante. Como que funcionam as colaborações? Então, assim, se você tem um serviço, né? Vamos falar que é um serviço. Se você tem um serviço que a instituição necessita, né? Você pode apresentar o projeto para a diretoria da própria Fundação Butantan. Normalmente começa pelo núcleo de inovação tecnológica. Então, você envia uma mensagem para o núcleo de inovação tecnológica, marca uma conversa, apresenta o que a sua startup. Se a instituição entende que é um serviço importante para a instituição, ela pode desenvolver uma parceria com você. O Butantan não é igual a Fiocruz, tem vários centros no Brasil, não. O Butantan tem o Butantan, o centro em São Paulo, no bairro do Butantan. Tá? Então, é mais fácil. Então, a fundação fica aqui também, mas é tranquilo, você pode marcar uma conversa, apresentar o que é, e se for de grande interesse, a gente fecha, a gente faz o NDA, faz o que for preciso para estabelecer parceria. Legal. Eu posso fazer mais outra perguntinha? Pode. Como é que é visto a utilização daqueles organ ownership para avaliação de estudos pré-clínicos, assim, para substituir os animais? Isso é bem visto pelo Instituto? É algo promissor ou não? Então, todo mundo está tentando eliminar o uso de animais, obviamente, né? O mundo inteiro está tentando fazer isso e a gente tem que ter um investimento para poder primeiro implementar e validar todas essas coisas. Então, hoje a gente ainda não usa, né? Por exemplo, para vacinas, etc., a gente usa o ensaio pré-clínico em vivo, né? Claro que tem toda uma parte in vitro, mais mecanística e etc., mas fenotípica e etc., mas ainda a validação é feita em animais, né? Toda a parte de segurança é feita. Nós olhamos com super bons olhos para a redução, né, de uso de animais. Eu não acho que a gente vai conseguir reduzir de imediato de uma vez tudo, mas se a gente cada vez for diminuindo, é melhor. A gente tem participado de projetos, de congressos internacionais e o mundo está caminhando para isso, né? O FDA, etc., estão tentando mostrar as equivalências, mas evidentemente a gente tem que ver a equivalência, né? A gente vai ter que validar, tem que ter a coisa in vitro, mas também ainda vai ter que mostrar que isso repercute da mesma forma
em vivo, no primeiro momento. E talvez a gente migre tudo para órgão nativo, etc. No Butantan, sim, a gente tem interesse, aí tem alguma coisa sendo implementada, mas ainda não é o ensaio que eu vou enviar hoje para a Anvisa. Eu posso começar a enviar comparativamente coisas para ir criando toda essa expertise e mostrar que sim, eu posso substituir. Mas todos nós estamos no mesmo barco, né? Todo mundo quer reduzir, todo mundo quer tentar um dia não precisar utilizar o animal. Verdade. Muito obrigada. Obrigado, Miriam. Agora a Tereza Mota está com a mãozinha levantada aí, Tereza. Peço também para se apresentar antes também de fazer a pergunta, eu acho bacana. Bom dia, doutora Marisa. Eu sou Tereza Mota. Eu estou como professora do mestrado do Profinit no IFCE de Fortaleza. Eu não vou abrir a minha câmera porque a internet está muito instável, mas a gente vai ter oportunidade de se conhecer. Eu queria lhe parabenizar, extremamente lúcida e mostrando uma vivência enorme a sua apresentação de hoje. Eu tenho, não me conheço ainda, mas a Celeste, a gente trabalha junto há muito tempo, e eu tenho uma inquietação muito grande nesse processo de transferência de tecnologia. E acho que a tua apresentação foi completa, porque ela tocou num histórico que é importantíssimo, ela mostrou as dificuldades internas das instituições, mostrou o que era necessário fazer. Eu só queria que você se você pudesse me apontasse um dado. O Butantan, como a Fiocruz, e na sua fala eu percebi isso, tem muita, e começou a ter, inclusive, credibilidade com apoio de órgãos governamentais. Não falo de órgãos de financiamento, eu falo de demandantes, certo? Então, assim, você, inclusive, chegou a comentar que esse foi um momento áureo para o Butantan. Você tem uma ideia de quanto nesse portfólio representam essas, aspas, compras públicas? A maioria, Tereza. A grande maioria é compra pública. Então, o que é interessante para o Butantan? Quer dizer, você tem o cliente, vamos dizer assim, né? Você tem para quem você entrega. É garantido isso, né? Existe, claro, sempre uma discussão da quantidade, tá? Então, eu tenho que ter certeza. Onde está a dificuldade? É quanto que vai ser efetivamente comprado, quanto que vai ser efetivamente entregue. Isso não pode variar tanto, por quê? Porque a minha fábrica tem que funcionar. Ela vai funcionar full, ela vai trabalhar em 3 turnos, ela vai trabalhar em 2 turnos, tem que saber isso. Mas aqui, a grande coisa de sucesso também é você ter um órgão governamental absorvendo o que você produz. Então, assim, isso é uma garantia, né, de sucesso para a instituição. Então, nós estamos abrindo hoje, né? A gente está abrindo para setor privado, começando essa vida. Mas nós, basicamente, assim, nossa vida, né, de instituição é. Eu respondi, Tereza? Sim, doutora Marisa, só um complemento, porque a sua opinião é muito importante. Eu tenho comigo uma preocupação, que, por exemplo, a finalidade, para começar, já é um instituto de pesquisa, que é diferente de uma universidade. Mas a finalidade do Butantan e da própria Fiocruz ela é muito específica e ela tem muito a ver com os interesses do governo, certo? Aí eu pergunto, na minha opinião, uma forma de você aumentar a credibilidade das ICTs e até o corpo de pesquisadores, dar mais robustez e oportunidade, eram editais, tá certo? Que pudessem ser lançados fazendo uma parceria ou exigindo uma parceria de instituições como a sua e como a Fiocruz com universidades que estivessem mais fragilizadas do ponto de vista técnico e que fossem universidades e como tal ainda não tem nem a credibilidade nem a possibilidade de agir como vocês. Qual é a sua opinião a esse respeito? Concordo. Eu acho que assim, as nossas instituições
Primeiro que a gente não tem muitas instituições igual o Butantan e Fiocruz, basicamente tem as duas, né? Que tem tudo montado, que começa do início e consegue chegar no final. Eu acho que esse é o grande privilégio das duas instituições. As nossas universidades, elas, embora tenham acabam sendo cobradas por algum desenvolvimento, elas não têm infraestrutura para poder fazer desenvolvimento até o final. Então, lá no fim, quando chega na hora da transferência de tecnologia, a coisa precisaria de instituições iguais às nossas, igual ao Butantan, igual ao Fiocruz, para poder ir para um piloto, para poder o entendimento do que boas práticas, para poder o entendimento do que é regulatório, como que você faz um documento para entregar para a Anvisa e etc. Então, as parcerias, eu acho que com as universidades, quanto mais parceria, podia ser excelente. Mas existem dificuldades, né, Tereza? Se você pensar, as universidades, elas são extremamente abertas, então, elas têm projetos meio que de tudo. Então, num primeiro momento, você precisaria, talvez, focar, porque é muito difícil a gente pensar em tudo. Então, assim, talvez focar algumas coisas nas universidades que a gente pudesse dar vazão, de continuidade dentro dessas nossas instituições e ajudar a formar pessoas e devolver isso para a universidade. Talvez isso, porque hoje a gente não dá conta, né? Hoje a gente, tanto o Fiocruz quanto o Butantan, eles dão conta, e nem de tudo, que precisam fazer. Então, concordo com você que se eu tenho parcerias com as universidades, eu posso aumentar muito mais o número de pessoas trabalhando num determinado ponto. Em que ponto? Talvez a universidade fazer aquilo que é o básico e depois passar a tecnologia? E a gente continuar com a tecnologia? Ou formar pessoas também das universidades na parte de tecnologia, para a gente poder expandir isso? São modelos, mas a gente não tem esses modelos definidos ainda, né? Eu acho que aqui nesse negócio que nós temos agora com o governo do estado, que deu esse espaço para o Butantan expandir, ali do lado da USP, eu acho que é uma oportunidade fantástica para poder montar um super laboratório de desenvolvimento, que todos esses conceitos possam ir para lá, puxando gente de N departamentos. Não precisa ser só da USP, claro, sabe? Que possa vir gente da farmácia, da engenharia química, de engenharia de processo, de materiais, de jurídico, de regulatório, poder trabalhar junto num ambiente. Mas a gente não tem isso no Brasil. E como que você puxa para dentro das suas instituições? Assim, você consegue. Quantas pessoas? Você consegue via programas de pós-graduação, né? Mas você não consegue trazer tanta gente para dentro da instituição. Agora, concordo com você que a gente pode ter programas, a gente deve ter programas. Mas, de novo, é política pública, né? De como que a gente cria esse sistema de pessoas como nós, que estamos acostumados a trabalhar desse jeito para entregar e entregar produto, possam transferir isso também para a gente que está lá na universidade, academicamente, aprendendo coisas que podem contribuir muito para aquilo que a gente está fazendo, e é uma forma de aumentar o número de pessoas, porque, obviamente, no Brasil, que nós temos pouca gente, né, trabalhando direcionado para isso. Muito obrigada, doutora Marisa. É excelente a sua contribuição. Obrigada. Obrigado, Tereza. Eu vi que a Celeste chegou. Celeste, está com a mãozinha levantada aí. Bom dia a todos. Já falei com a Ana, né? Ana me justificando aí porque eu não estou presente hoje, mas super feliz aí com o pedaço que eu ouvi e muito feliz também com a presença aí da Tereza, da Fernanda Pisa, de todos, da Ada e todos os demais que estão aí no debate. Então, Ana, assim, em geral, a gente convida para palestra para aprofundar a interação com aquela instituição, né? Nós, Fiocruz do Butantan, mais 100 anos aí de parceria, mas sempre a gente tem muito que aprender e acho que o pouco que eu te ouvi já me deu muita vontade da gente continuar conversando. Eu acho que parceria e várias coisas que vocês colocaram, até como algumas ferramentas de motivar a tal bolsa, né, para as parcerias, enfim, acho que a gente tem muito que trocar de experiência.
Mas pegando um pouco a fala da Tereza, quando ela, né, diferencia a questão dos institutos e das universidades, até onde eu estou acompanhando essa discussão, de países que tinham institutos públicos na área de produção de vacina e que foram fechando. O Japão, o caso da Biquem, e outros países. E o Brasil, acho que com todos os problemas de muita descontinuidade em políticas e etc., a gente conseguiu esses 100 e tantos anos de institutos, né, Fiocruz e Butantan, e mais uma meia dúzia de institutos, né, produtores aí na área de saúde, conseguir estar se fortalecendo e aprimorando cada vez seus processos de qualidade e alargando, né, a parceria, cada vez mais entendendo que a parceria com o mundo privado é crucial para a inovação. Então, é muito estratégico, né, o nosso país ter conseguido aos trancos e barrancos, mas manter esses institutos, isso é extremamente estratégico para a política pública, extremamente estratégico você ter um SUS com, né, com a grandeza que ele tem, enfim, com a quantidade de produtos que os nossos institutos conseguem, né, subsidiar as políticas públicas. Então, é rico demais, eu acho que, e a Tereza mencionou, né, a gente é aberto a parcerias, as universidades são muitas, mas o nosso limite é claro também, né, a gente não tem como ver muito interesse daquilo que é missão, daquilo que é foco, mas é muito grande, assim, acho que as possibilidades são grandes. Gostei também de ver a sua fala respondendo aí a startup, esqueci o nome da menina que falou, e achei interessante também vocês estarem abertos para falar com as startups, né? Você está sabendo que a gente está coordenando o programa de empreendedorismo, esse debate está dentro desse escopo aí de empreendedorismo e cada vez aprendendo mais aí e cada vez achando que é muito importante essas interações, as startups acho que vem cada vez mais ocupando um espaço, isso é notável, por exemplo, numa Bio Convention, né, que você estava lá no passado, e a quantidade de startup que vem cada vez mais aparecendo, e me parece que pelos portfólios da Fiocruz vem acontecendo muitas interações com startups que estão expressivas aí no mercado da saúde. Mas, Ana, aproveitar Eu só te cortando. tu sabe, agradecer demais sua fala, a sua alma aberta, como você vê, como é característica nossa aí, né, dos muitos anos que a gente tem aí de convivência. Muito feliz de ver Fernanda Pisa no nosso debate, viu, Fernanda? A gente te adora e sempre se agrega, a sua pergunta sempre agrega muito. E é agradecer, não sei se tem mais perguntas aí, mas eu estou aqui num mega evento, saí, estou num frio danado para estar nessa sala aqui, para poder assistir um pedacinho. Mas é Eu que isso aí. agradeço, Celeste. Eu acho um prazer você aqui, um super prazer. Eu vou ouvir sua fala toda e a gente vai pegar aí vamos dar uma incrementada aí na nossa parceria. Né? Como eu disse, é um super prazer te ouvir, eu respeito demais toda a tua trajetória, você sabe disso, né? Eu estava falando no início que você foi a primeira pessoa que veio falar de patente para a gente aqui, de NPI, no Butantan, nos anos 2000. Então, assim, é claro que eu te respeito muitíssimo e te agradeço por estar aqui. Nós no Butantan, o assunto startup, nós no Butantan a gente tenta, né? A gente está tentando. Mas você vê tantos anos de Butantan e nós temos mais ou menos 2 anos só de uma política interna de inovação aqui, que prevê, inclusive, startup, né? Mas a gente ainda tem assim, tem umas 2, 3 startups aqui dentro do Butantan, com financiamento só. A gente não tem braço, né? Não tem braço para poder tocar. Eu tenho uma grande preocupação com startups da área da saúde. A minha grande preocupação é se coloca uma startup para fazer o desenvolvimento de um produto e depois não ter onde fazer. Eu acho que aí é o nosso compromisso com quem apoia as startups para fazer desenvolvimento de produto e depois o cara morre na praia, porque ele não tem onde fazer. Ele vai até um determinado problema. Então, acho que nisso a gente pode contribuir, acho que a gente pode ajudar, né, inclusive nas políticas públicas, como ajudar esse pessoal que tem grandes ideias, que vai até um pedaço e depois não tem o que fazer, né? Então, é isso. Mas muito obrigada pela sua presença e que bom que você conseguiu 2 minutinhos para vir aqui.
Deu uma fugida. O evento aqui é homenagem ao Dia da Propriedade Intelectual e está a OMP, e todas as associações privadas aí da propriedade intelectual. Então, o evento, esse ano, estipulado pela OMP, é todo sobre a interação do esporte com o PI, né? Então, na verdade, é um mundo muito fora do meu interesse, mas eu aproveitando para aprender um pouquinho e vendo que a proximidade desses mundos é total, realmente, principalmente pelo mundo das marcas, e etc. e tal. Mas é isso, super obrigado, viu, Ana? E Obrigada a vamos você. começar a aprimorar. A gente vem conversando um pouco com o Cristiano, sempre que a gente consegue. Eu acho que a política, né, de empreendedorismo, a gente pode trocar bastante figuras aí. A gente tem uma norma bastante específica, é algo, programa bem diferente do conjunto das CTs brasileiras, tem uma especificidade grande. A gente, né, conseguiu abrir 3 spin-offs no projeto piloto, ainda quando não estava aprovada a norma, e agora com a norma aprovada, o edital ano passado, de março a junho, foram selecionadas 6 tecnologias que estamos nesse processo de maturação. Recentemente tivemos o café, né, que é a oferta para as nossas unidades produtivas, dando primeiro direito de recusa, caso alguma queira internalizar aquela tecnologia que está em processo de maturação. Agora vamos assinar um acordo de adesão com os grupos, com os 6 líderes, né, das tecnologias selecionadas, e a gente está bem animado, né? Antes, Cristiane, Pina, nossa equipe aqui presente, nesse processo de maturação dessas tecnologias, e na nossa norma, a gente tem até 24 meses para fazer essa maturação, se for um projeto de alta complexidade, podendo até ser o dobro desse tempo, no caso de um projeto de vacinas, etc. A gente está também testando um pouco a nossa norma, testando a prática, podendo, com essa experiência, estar ajustando a norma. Eu acho que a gente aprende com a prática, e aquilo que na norma atrapalha, aquilo que na norma, se não está, se estivesse, poderia estar ajudando. Então, a gente quer, com esses 6 casos, ajustar a norma interna, que nesse primeiro momento a gente está chamando, né, das empresas criadas com base no conhecimento interno, daí a gente está chamando de spin-offs, e a gente também tem o plano de fazer uma norma específica para apoiar startups externas, de qualquer lugar do planeta que tenha um foco e interesse para o SUS, por exemplo. Então, a nossa experiência é recente, mas acho que a gente pode trocar bastante. Vamos aprender muito com vocês, viu? Acho que, Mas, assim, eu admiro muito vocês, né? Eu admiro muito o Fiocruz, porque eu acho que tem editais fantásticos. Vamos aprender, vamos tentar estreitar isso mesmo, né? É isso aí, agradecer o Anderson Fragoso por ter te encontrado lá no evento da Bahia e ter te ajudado, né? Porque eu estou tanto tempo aí atrás do Butantan e não tive essa habilidade, viu, Anderson? Muito bom aí a sua presença, super obrigada. Obrigada eu. Finaliza aí, Anderson, não sei se tem mais gente para falar, mas eu vou desligar aqui, porque eu estou numa situação bem desconfortável. Já, Tá bom. o braço doendo, está segurando o celular. Obrigada. Tá bom, Celeste. Então, já consideramos as suas considerações finais, né? A gente não tem mais perguntas. Então, obrigado, Ana. Como a Celeste falou, isso aqui eu acho que é um pontapé inicial de interações futuras. A gente tem muito que aprender um com o outro, né? Então, a gente vai mantendo contato. E para você agora, para as suas considerações finais. Eu também agradeço muito, acho que é uma oportunidade conversar com o pessoal e com vocês. Eu espero que realmente agora aqui para conversar conosco. Temos muito para aprender com vocês e talvez, né, poder passar alguma coisa para vocês da nossa experiência. Mas como a gente sabe, a gente fica falando, nós somos instituições irmãs, nós somos instituições irmãs, tem que realmente provar que nós somos instituições irmãs que se gostam muito e que podem trabalhar juntos, né? Eu acho que é o empreendedorismo. O empreendedorismo e inovação pode ser o caminho, né? Da Casa de Oswaldo Cruz, quando logo foi criada, e a primeira publicação foi Fundação Butantan e Fundação Oswaldo Cruz, uma história de cobras, lagartos e outros bichos. E é muita briga nesse tempo. É muita disputa. Mas nós somos uma outra geração, agora nós vamos fazer todo mundo amigo. Isso foi acirrado enormemente, né? Agora está bem mais tranquilo. Está bem mais tranquilo. Essa fase
É isso. Sempre para Muito cá. obrigada, viu, Anderson? Foi uma oportunidade boa, agradeço muito e vamos marcar uma coisa agora aqui de vocês conosco, tá bom? Estamos à disposição. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Assim a gente encerra mais essa Obrigado, live do pessoal. programa Empreendedorismo Fiocruz. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.